Olá! Existe muita semelhança entre as empresas, ainda que elas ofereçam ao mercado produtos e serviços diferentes. Isso é possível porque a gestão tem o mesmo raciocínio, seja na pequena, média ou grande empresa. É preciso cuidar muito bem de pessoas, processos e tecnologia. No programa de hoje, vamos te apresentar uma grande empresa que sempre aprimorou a gestão. O negócio já venceu a barreira dos 80 anos e continua forte e em uma nova fase de expansão, para surpresa dos concorrentes. O case de hoje é a rede de idiomas Cultura Inglesa. O negócio começou em Belo Horizonte em 1941 e tem 18 escolas na capital e nas cidades de Diamantina, Ipatinga e Juiz de Fora. São cerca de 500 colaboradores e metodologia própria de ensino. As aulas presenciais atendem a maioria dos alunos, mas cerca de 40% preferem estudar inglês por meio de aulas ao vivo, transmitidas pela internet. Nossa primeira entrevistada é a gerente de RH da Cultura Inglesa, Luciana Eringer. Luciana, seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada, Natália. É um prazer estar aqui para falar sobre a cultura inglesa, que é a minha segunda família, e também sobre um tema tão importante quanto gestão de pessoas. Luciana, você é uma testemunha importante e também uma participante ativa da história da cultura inglesa. Você acaba de completar 30 anos de empresa. Lembra aí de 2 momentos marcantes que você viveu nesse período? O primeiro fato de um passado mais recente talvez seja a nossa passagem pela pandemia, porque foi um período muito difícil, a gente perdeu colegas, ao longo desse tempo, e eu me lembro lá em março de 2020 que quando a pandemia estourou, nós fechamos as portas por 2 semanas e a cultura nessa época só tinha cursos presenciais, todo o nosso processo era presencial, todo mundo trabalhava nas escolas, nas nossas unidades. E em 2 semanas nós tivemos que virar todo o nosso curso para o online. A gente já tinha feito a parceria com a Google for Education 1 ano antes, então nós tínhamos as ferramentas e tínhamos uma equipe maravilhosa, um capital intelectual diferenciado, e os nossos coordenadores se utilizaram dessas ferramentas para criar o nosso AVPI, que é o nosso curso ao vivo pela internet, que teve uma excelente aceitação. E quando a pandemia terminou, quase 40% dos nossos alunos optaram por permanecer nas nossas aulas ao vivo pela internet. Mas eu acho que talvez um evento que me marcou muito, principalmente como gerente de recursos humanos, foi quando nós entramos em primeiro lugar na lista das melhores empresas para se trabalhar em Minas Gerais pela GPTW. E figuramos no primeiro lugar da lista e entramos também na lista das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, nas melhores da América Latina, e um título que me dá muito orgulho, que foi a lista das melhores para mulheres no Brasil. Vamos continuar nessa linha de lembranças e falar da Sandra Laucas, que comandou a cultura inglesa nas primeiras décadas e ano passado, infelizmente, faleceu. A Sandra foi uma dessas empreendedoras natas, Ela começou na cultura inglesa como secretária do cônsul britânico, quando a escola ainda era instituição comandada pelo governo da Inglaterra, e quando os ingleses não quiseram mais continuar, ela se propôs a assumir o negócio. Como foi trabalhar tanto tempo ao lado da Sandra? Olha, foi um privilégio enorme ter um exemplo de protagonismo feminino como o da dona Sandra, uma mulher sozinha, numa década que ainda era muito machista, e conseguiu transformar a cultura inglesa nessa escola que vocês veem hoje, Além disso, a dona Sandra ainda mudou a cena cultural da cidade, Eu me lembro que ela trouxe várias exposições britânicas, trouxe bandas, trouxe a Royal Shakespeare Company para uma apresentação no Palácio das Artes. E eu acho que muito da nossa missão, na parte que fala que a missão da cultura inglesa é contribuir para o enriquecimento cultural do ser humano, vem dela. Luciana, e hoje a segunda geração da família Laucas está comandando a rede de escolas da cultura inglesa em Minas Gerais. O Juliano e o Olavo estão dando continuidade ao legado da mãe. Como você define o DNA da cultura inglesa?
Juliana e Olavo foram educados para sucederem a dona Sandra na gestão da cultura inglesa, então eles não só cresceram correndo pelos nossos corredores, como também estudaram para trazer o que havia de mais moderno para a gestão da nossa escola. Então, várias coisas como a parceria com a Google, o e-board, inovações em tecnologias foram trazidas por eles sem perder essa humanidade que eles herdaram da mãe, né, da dona Sandra. E eu acho que o DNA da cultura inglesa, Natália, ele é estritamente ligado ao nosso compromisso com a educação. Não só com a educação dos nossos alunos, mas também com a educação dos nossos funcionários. Hoje, na cultura inglesa, todo funcionário tem uma bolsa integral para estudar na melhor escola de inglês, né? Então, é muito legal saber que o filho da nossa faxineira, o filho do nosso zelador, da nossa secretária, muitas vezes vai estar na mesma sala de aula do filho do nosso diretor. Luciana, vocês têm uma dinâmica interessante para capacitar os novos professores por meio de mentorias. Como funciona? Bom, todo novo professor da cultura inglesa, além de passar pelos nossos processos de integração, por cursos de formação e ter aí um plano de desenvolvimento individual cuidadosamente traçado pela nossa coordenação acadêmica, eles recebem um mentor. Então, o mentor é um colega que está atuando na mesma área, que já tem experiência na cultura inglesa, já trabalha como professor há alguns anos, tem um roteiro de atividades que ele vai executar com esse novo professor ao longo do primeiro semestre dentro da escola. E essas atividades ela incluem não só o desenvolvimento da sala de aula, o desenvolvimento como professor, a preparação das aulas, mas também a integração social desse novo colega dentro da escola. Então o mentor ele apresenta nossos valores, nossa cultura, nossos princípios, ele apresenta esse novo professor para os colegas, ele promove a socialização desse novo professor e é muito interessante a gente perceber que depois que se passam aí uns 2 anos, os professores que foram mentorados sempre querem se tornar mentores também e passar adiante todo esse legado que a gente entrega aos professores quando eles entram na nossa escola. Luciana, e uma última pergunta. Daqui a pouco eu vou conversar com a Laura Torres, que é a gerente de marketing e comunicação da cultura inglesa em Minas, e eu imagino que ela vai falar sobre os planos de expansão da rede. Mas eu quero saber qual a sua percepção como professora sobre a demanda de mercado para o estudo de idiomas. Conhecer um novo idioma é uma coisa que abre portas inimagináveis para cada pessoa. Não só para viajar, para vivências no exterior, mas também para motivos profissionais. A gente sabe que tem um déficit muito grande no mercado de profissionais que têm o inglês fluente, né? Teve uma pesquisa do Conselho Britânico de 2014 que mostra que menos de 1% da população do Brasil tem inglês fluente. E a gente vê várias vagas aí no mercado em aberto por falta desse requisito. A gente sabe que existem hoje vários aplicativos no mercado, né, que ajudam no dia a dia com traduções simultâneas, mas nada substitui a confiança de se ter habilidade de comunicação, de não ter intermediários aí para conversar com o seu chefe em inglês, para lidar com uma equipe que está aí do outro lado do mundo. E a gente sabe que com a globalização, cada vez mais posições estão se abrindo no mercado. A cultura inglesa ela tem crescido depois da pandemia, apesar da gente ter perdido aí em torno de 20% a 30% dos nossos alunos. Quando a pandemia acabou, nós voltamos a entrar num ritmo de crescimento, estamos crescendo aí em torno de 4% a 5% ao ano. E é por isso que nós, inclusive, contratamos o Instituto Aquila para entender mais sobre as necessidades dos nossos alunos. E eu vejo aí um futuro muito interessante para o ensino de idiomas. Eu acho que a tecnologia é boa, ela veio para ficar, mas ela nunca vai substituir a habilidade de comunicação e todas as portas que se abrem no universo quando você fala inglês. Luciana, muito obrigada pela entrevista e eu desejo sucesso para você e toda a equipe da Cultura Inglesa. Muito obrigada, Natália, muito obrigada a todo mundo aqui da sua equipe que está ajudando a gente tanto nesse momento. E eu queria agradecer demais a equipe da Cultura Inglesa, porque sem eles nós não seríamos ninguém. É a equipe, é cada funcionário que faz a cultura inglesa o que ela é hoje e o que ela foi ao longo desses mais de 80 anos de história. Mais uma vez, obrigada. Eu converso agora com a consultora Carolina Mendes, minha colega no Aquila, e que coordena inúmeros projetos em escolas, tanto da rede pública quanto privada.
Oi, Carolina, bom falar com você novamente. Eu quero aproveitar esse assunto de expansão de rede, que eu comentei há pouco, para saber qual deve ser o preparo de uma escola particular, do ponto de vista da gestão financeira, antes de partir para a abertura de novas unidades. Ei, Natália, é sempre um prazer conversar com você. Quando falamos sobre expansão de redes particulares, o primeiro passo é garantir que a escola esteja operando de forma eficiente e sustentável, com clareza sobre os indicadores financeiros, como margem de contribuição, ponto de equilíbrio, lucratividade e fluxo de caixa projetado. Antes de pensar em abrir novas unidades, é fundamental conhecer bem os custos fixos e variáveis da operação, identificar desperdícios e assegurar que os modelos pedagógico e administrativo estejam padronizados e funcionando bem. A expansão da escola não pode ser baseada apenas em desejo do dono ou em oportunidade de mercado. A expansão precisa estar ancorada em dados, em metas e planos estruturados. Outra sugestão que dou aos donos de escolas particulares, Natália, é que eles realizem simulações financeiras para vários cenários. Assim, eles vão prever riscos e avaliar a capacidade de investimento da empresa. Com isso, a marca consegue não só crescer, mas crescer com segurança e sustentabilidade. Carolina, o IGMA, Índice de Gestão Municipal Áquila, que reúne 72 indicadores em 6 áreas diferentes, como educação, saúde, infraestrutura e mobilidade urbana, e que revela o raio-x de cada um dos 5.570 municípios brasileiros, pode ajudar a analisar o mercado, identificar as cidades mais promissoras para receber essas novas unidades escolares? Sim, Natália, o IGMA é uma ferramenta muito útil para analisar o mercado e identificar melhores cidades para receber novas unidades escolares. A partir do Índice de Gestão Municipal Áquila, é possível realizarmos uma análise técnica e integrada do desempenho dos municípios. Nós avaliamos a qualidade da educação local. Mapeamos a infraestrutura e a mobilidade daqueles municípios para entender se há chance da escola funcionar bem naquele ponto. Analisamos o potencial socioeconômico da cidade por meio de indicadores de renda, desenvolvimento econômico e demografia. Esses dados nos ajudam a prever a capacidade de atrair novos alunos. Também pelo IGMA, Natália, nós verificamos a responsabilidade fiscal e eficiência da gestão pública daquele município. Nós sabemos que cidades com boa gestão e equilíbrio fiscal tendem a criar ambientes mais favoráveis para parcerias e investimentos, inclusive no setor educacional. Se o empresário quer acertar no investimento, ele tem que analisar muitos detalhes antes de abrir mais uma escola. E tomando esses cuidados, Natália, nós ajudamos muitos empresários a tomarem a decisão certa. Caroline, mais uma pergunta. Do ponto de vista da governança, que é a organização interna de responsabilidades de cada gestor e de cada colaborador, com regras claras a serem seguidas, se a escola ainda não tem tudo isso muito bem organizado, ela poderá ter dificuldade para crescer com segurança? Sim, Natália, se a escola não tem governança, isso vai dificultar que ela cresça de forma segura. A governança é o que garante que toda a equipe e também os líderes saibam exatamente quais são os objetivos da escola e o papel de cada um na busca pelo resultado final. Quando essa estrutura não está clara, surgem decisões desencontradas, problemas que não têm dono, para os quais não existe um responsável. Acontece também o retrabalho, que é fazer de novo uma tarefa que foi mal elaborada, e tudo isso gera baixa eficiência operacional. Para crescer com segurança, uma escola precisa de processos padronizados, de metas claras, precisa acompanhar seus resultados e precisa também de disciplina na execução. A equipe não pode fazer as tarefas cada dia de um jeito. A governança, Natália, permite prever riscos, corrigir desvios rapidamente e manter a qualidade, inclusive em um momento de expansão. Sem esses elementos, o crescimento pode se tornar desorganizado, comprometer a experiência dos alunos e funcionários e até gerar perdas financeiras e de reputação. Carolina, muito obrigada por mais essa entrevista e até a próxima. Muito obrigada, Natália. Gostaria aqui de reforçar que o Áquila está à disposição para esclarecer e ajudar todos os empresários, não só do segmento da educação, mas de outros segmentos também. Contem conosco. Obrigada, Natália, e até a próxima.
E agora voltamos a falar sobre o case da cultura inglesa, que se apresenta como a maior rede particular de escolas próprias de idiomas em Minas Gerais. A empresa decidiu se preparar para uma nova etapa, adotando ferramentas atuais de gestão que passam pela análise mais apurada de indicadores. A gerente de marketing de comunicação da cultura inglesa, Laura Torres, já está aqui no estúdio para nos contar as novidades. Laura, seja bem-vinda ao Gestão com Identidade. Obrigada, Natália. Obrigada, Instituto Áquila, pelo convite. Vamos fazer um programa bem legal aqui sobre gestão. Com certeza, obrigada. Laura, você cuida de uma área importante do negócio, que é o marketing. E sua principal missão é interpretar todo o mercado. Nossa equipe de consultores, liderada pela Carolina Mendes, está ajudando vocês na definição de indicadores mais adequados para essa nova etapa de expansão. De tempos em tempos, toda empresa precisa rever os indicadores, né? Com certeza. Qualquer empresa que quer crescer inteligente, com base em dados, precisa rever indicadores. A nossa escolha com a Áquila foi um indicador que começou interno e ele vai para o externo. Então, assim, é um dos mais importantes. A gente precisa olhar para dentro primeiro. E numa empresa que a gente tem tantos funcionários e tantas áreas e unidades diferentes, isso é primordial. Laura, vocês fazem pesquisas de satisfação com os alunos há muito tempo. Mas dessa vez vocês decidiram fazer uma pesquisa mais detalhada. Por quê? Eu queria um olhar de fora. A cultura inglesa é uma empresa familiar, como a Luciana já disse, e isso traz características bem específicas do negócio. Escutar os nossos alunos, que é a ponta final do meu processo, da minha jornada, é muito importante. E eu tenho que estar alinhada. Nós estamos numa época de decisões estratégicas, de expansão, então a gente precisa sim de uma coisa mais profunda, que converse com essas decisões que a gente quer tomar. E esse questionário mais detalhado, que inclusive a gente teve 4 frentes diferentes do questionário, porque a gente quis decifrar os alunos mesmo. Então a gente pegou nichos e separou os questionários. Ele traz pra gente essa visão de oportunidade e de coisas que escapam do dia a dia, que eu não consigo sozinha ou internamente descobrir, né? Então eu preciso destrinchar ao máximo esse comportamento meio do aluno. Criar essa jornada completa. E essa preocupação com o aluno, né, Laura, inclusive é a tradição da cultura inglesa. Aliás, um dos diferenciais, né, de qualquer escola que seja uma referência é medir resultado. E aí cabe lembrar que a cultura inglesa ela não é um cursinho, né? Ela tem toda uma preocupação acadêmica, equipe pedagógica, essa preocupação com os alunos. E quais são os resultados dos alunos da cultura inglesa nos testes internacionais? Natália, os resultados dos nossos alunos são muito bons, muito satisfatórios, sabe? Uma escola de excelência precisa medir resultado. E para medir resultados, você precisa de indicadores. O nosso indicador hoje são as certificações internacionais. A cultura inglesa, há 80 anos, é o primeiro centro preparatório dos exames de Cambridge, os famosos exames de Cambridge. Somos o centro BR001. E isso para a gente traz uma bagagem muito grande, sabe? Além de preparar o aluno para aquele exame, a gente aplica o exame e a maioria dos nossos alunos tem o objetivo desejado, a aprovação desejada que eles têm na primeira tentativa, assim. Além disso, não só os exames de Cambridge, a gente tem vários exames, uma gama de exames para acadêmico, profissional, imigração, estudar fora, qualquer tipo de exame a gente tem. TOEFL, IELTS, ACT, que são os exames que são mais famosos, a gente aplica. Os nossos alunos irem bem nos exames, isso não é bom só pra gente. Isso é bom pra eles, né? Então o foco é sempre eles. E uma pesquisa recente de Cambridge, voltando um pouco no Cambridge, em 2023, é que a nossa média global, não tô falando Brasil, tô falando cultura inglesa Belo Horizonte, a nossa média global de aprovação dos alunos é maior que a média global Brasil e internacional. E a nossa alegria, Natália, é ver a conquista desse aluno. Por exemplo, alunos que foram para fora, universidades fora, que tiveram o inglês como diferencial para conseguir uma vaga numa faculdade, num trabalho. Nesse último mês, na verdade, a gente está participando de um concurso internacional de oratória, que é organizado pela ISU,
uma organização de Londres, e eles fazem esse concurso para as culturas inglesas. Ele é super difícil, porque você tem que falar 5 minutos, dentro de um monte de regras que eles impõem, ser avaliado tanto na postura de falar, quanto na qualidade do inglês. A gente selecionou a nossa aluna de Belo Horizonte, Felizarda, e ela foi para São Paulo semana passada para fazer a final nacional. E esse finalista vai para Londres competir com o mundo todo. E a nossa aluna de Belo Horizonte ganhou. Primeiro lugar ficou com Alice Rodrigues Pinto. E ela tem só 16 anos, é isso mesmo? Isso mesmo. Ela é uma aluna nossa da modalidade online. Ela se destaca... Nós somos muito, muito felizes. A gente comemorou igual o final de Copa, sabe? Na sexta-feira lá, quando a gente teve o resultado dela. Nós já citamos aqui a tradição da cultura inglesa, né? A marca tem mais de 80 anos no Brasil e foi trazida para cá pelo governo britânico. Na sua comunicação com o mercado, você explora, enfatiza esse diferencial histórico? Com certeza. Até porque lá na cultura a gente não quer só ensinar inglês. A gente quer dar uma imersão cultural. Não é só ensinar por ensinar, você vai aprender o beabá do inglês e pronto. A gente quer que o nosso aluno tenha toda essa experiência. E, como você mesmo disse, são 80 anos de escola. É a nossa essência. A gente tem o britânico, a tradição, como uma base sólida, mas ela expande para onde assim a gente precisar. Laura, e uma última pergunta que pode ajudar pais e mães que querem mandar seus filhos para um intercâmbio. A cultura inglesa tem o high school, que é o equivalente ao ensino médio nos Estados Unidos. Como funciona? Isso mesmo, Natália. A gente tem o high school americano dentro da cultura inglesa, desde 2017. O que isso significa? Os alunos, eles estudam as matérias acadêmicas do high school americano dentro da cultura, em paralelo com a escola regular deles. Isso não vai atrapalhar em nada. Então ele está na sua escola regular, cursando as disciplinas da escola regular, vai ter o seu diploma, vai formar, vai fazer o Enem se quiser, mas em complemento, ele vem na cultura inglesa e faz as disciplinas do high school americano dentro da cultura inglesa. As aulas 100% em inglês, é uma escola americana, só que no Brasil. Então os pais conseguem que os alunos se formem no ensino médio sem sair do Brasil. E quando ele chegar no final do terceiro ano e formar, ele tem 2 diplomas, o americano e o brasileiro. Ele pode se candidatar para vagas das universidades. A gente tem hoje já um facilitador para 10 universidades de fora, que ele já se aplica. A gente consegue que esses alunos façam como se fosse o nosso vestibular. Em 10 universidades, a gente tem todo um apoio para as outras universidades que eles têm interesse. Ele é aceito em mais de 150 países, em centenas de instituições. E vale lembrar outra coisa, os pais ficam muito preocupados em chegar no terceiro ano e correr com esse diploma. Não é assim. É uma coisa que demanda tempo. Igual é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a forma de admissão em universidades é bem diferente do Brasil. Você não chega no terceiro ano, faz uma prova, entra ou não. Eles avaliam os últimos 4 anos dos jovens, né? Então a gente começa com isso no 9º ano. Eles ficam 3 anos em curso. Fazem field trips, serviços comunitários, atividades extras, tudo isso engloba o nosso high school. É um high school mesmo. As pessoas acham que é ali um cursinho que você vai fazer, uma aulinha para complementar. Não. É a própria escola high school que eles fazem lá. E a gente tem tanto online, que você pode fazer de qualquer lugar do Brasil, ou presencial, que é na nossa unidade da Savassi. Tenho certeza que essa informação vai ser muito útil para os pais que estão nos assistindo. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença no programa, desejar muito sucesso para você e toda a equipe da Cultura Inglesa e falar que podem contar com o Aquila para o que vocês precisarem para alcançar esses novos resultados. Obrigada, Natália. Obrigada a toda a equipe Aquila. Nos apoiou tanto e acreditou no nosso projeto, que era bem particular, sabe? Assim, os meninos ficaram trabalhando comigo lá. Além disso, agradecer a Cultura Inglesa e agradecer também a eles, os nossos diretores, Juliano e Olavo Laucas, que dão essa oportunidade para a gente de sempre estar em novos desafios, em novos projetos, crescer tanto profissionalmente, e aos nossos alunos, né, que são a essência da cultura inglesa. Obrigada. Eu quero encerrar o programa te dando mais informações sobre a importância de realizar diagnósticos para todas as áreas da sua escola. O diagnóstico dá ao gestor a real situação de cada setor do negócio. Eu vou conversar sobre isso com o consultor Omar Nomi, meu colega no Aquila. Omar, tudo bem? Obrigada por nos atender.
Em quais áreas as escolas, sejam elas públicas ou privadas, costumam demandar mais diagnósticos? Olá, Natália. É um prazer participar de mais um programa. Natália, muitas vezes chegamos às escolas e encontramos gestores incomodados com alguma coisa, mas nem sempre eles sabem o que realmente precisa ser resolvido. Por causa disso, eles não costumam direcionar o diagnóstico. A exceção são as grandes redes de escolas, que já têm uma gestão estruturada. Quero acrescentar, Natália, que nossos diagnósticos apontam certa similaridade na gestão das escolas, que é a falta de bons processos de trabalho. E além de não definir o que faz o quê, de qual maneira, quando, os gestores não têm tempo de acompanhar o que é feito. Os diagnósticos que fazemos nas escolas também apontam a necessidade de implantar um sistema de governança. É a governança que define a maneira como a gestão precisa ser feita naquela escola, identificando tarefas e responsabilidades para cada cargo e função. Ou seja, Natália, a gestão de muitas escolas ainda está em um nível bem inicial. Omar, como consultora, eu sei que muitos gestores acham que sabem exatamente o que está acontecendo ali na área deles. Mas a proximidade com as rotinas acaba impedindo uma visão mais crítica, né? O papel da consultoria também é revelar essas possibilidades que passam despercebidas? Exatamente, Natália. Como nos ensina o pai da administração moderna, Peter Drucker, a rotina devora o planejamento no café da manhã. Ou seja, os gestores passam semanas desenhando planejamento para os próximos meses ou anos, mas as coisas vão acontecer mesmo é do jeito que a rotina deixar. Os gestores costumam estar tão envolvidos com a operação da escola, apagando incêndios aqui e ali, que não percebem que o planejamento não está sendo seguido. E além dos incêndios, Natália, há gestores que gastam tempo demais com tarefas que não agregam valor ao negócio. Enquanto isso, as verdadeiras oportunidades vão sendo deixadas de lado. Então, nosso papel como consultores é direcionar a atuação dos gestores, sempre apoiados em fatos e dados. E assim, construímos com a escola um modelo de gestão assertivo e eficiente. Omar, eu gostaria de finalizar a nossa conversa com exemplos, porque eu acho que assim fica mais fácil para a nossa audiência visualizar a importância do diagnóstico como base para a boa tomada de decisões. Conta pra gente o que você tem visto. Claro, Natália. Certa vez, atendemos uma rede de escolas particulares que estava perdendo alunos no ensino fundamental. Muitos estavam trocando de escola e o volume de novatos não parava de cair. Para fazer o diagnóstico, conversamos com dezenas de famílias. E os pais nos contaram o que estava acontecendo. Eram motivos como infraestrutura, que estava mal cuidada, as aulas de robótica, que ainda não estavam funcionando. Eles também reclamaram que nunca havia uma novidade para os alunos, um passeio ou uma atividade diferenciada. A escola ficava só no calendário tradicional. Nós então, Natália, checamos os pontos levantados pelos pais e vimos que alguns eram bem reais, outros nem tanto. Reunimos fatos e dados e apresentamos novos caminhos para os gestores. Só mais um exemplo, Natália. Em outra escola em que atuamos, o diagnóstico inicial mostrou que o problema era financeiro. As aulas eram boas, a equipe pedagógica mandava muito bem, mas não havia orçamento. Os gastos iam sendo aprovados à medida das demandas, mas ninguém sabia dizer o quanto seria necessário ter em caixa no mês seguinte para pagar as contas básicas. Previsão zero. Falta de controle de custos e de despesas. Conseguimos olhar para o futuro e trazer de lá toda a previsão que o caixa da escola precisava para ter saúde financeira. E fizemos tudo isso, Natália, sem o ensino perder a qualidade. Omar, obrigada por essas orientações para a nossa audiência e até a próxima. Eu que agradeço, Natália, e me coloco à disposição das escolas que queiram conhecer melhor a metodologia do Aquila. Obrigado pela oportunidade e até a próxima. Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar nosso programa é só acessar o YouTube do Aquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!